Vamos voltar ao nosso texto de 1 de Pedro, meus irmãos. Eu gostaria de ler com vocês hoje, para a nossa meditação, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, que nós deliberadamente pulamos na semana passada para trazer hoje e semana que vem voltarmos ao capítulo 5, mais uma vez. 1 Pedro, capítulo 4, nós iremos ler do versículo 12 até o versículo de número 19. Primeiro Pedro 4, de 12 a 19, está escrito assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Até aqui, meus amados irmãos. Esta é, pelo menos a quinta, mas não será a última vez, aqui na sua carta, que o apóstolo Pedro fala sobre os sofrimentos pelos quais nós passamos neste mundo como filhos de Deus, como crentes em Jesus Cristo. Como os irmãos, eu penso, devem se lembrar, desde o capítulo 1, o apóstolo Pedro usa a palavra provações, ou provações da nossa fé, para se referir ao fato de que nós estamos destinados ao céu, mas ainda não fomos para o céu. Que estamos neste mundo e enquanto nós estivermos neste mundo, por causa do nosso compromisso com Jesus, muitas vezes nós experimentaremos perseguições, calúnias, maledicências por parte daqueles que não conhecem a Deus, porque como Jesus mesmo já havia ensinado, se odiaram a Ele, odiarão também os seus seguidores. Se não entenderam a Ele, também não entenderão aqueles que fazem a sua vontade. O apóstolo Pedro diz, então, que embora nós soframos pelo fato de sermos cristãos, isso não deve fazer de nós pessoas tristes. Ao contrário, ele diz, na medida em que vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo neste mundo, entendam uma coisa, é porque sobre vocês está pousando o Espírito da glória de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Você saber que enquanto você passa por dificuldades aqui, por ser crente, você também tem a certeza de que o Espírito de Cristo está dentro de você, que você não está sozinho. Ao contrário, diz o apóstolo Pedro, são momentos, são oportunidades que você tem para experimentar maior comunhão com Deus, para crescer na sua fé. Aliás, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Pedro diz que o juízo, no sentido de provações, começa pela igreja de Deus.
no sentido de que, através das dificuldades, nós vamos saber se a nossa fé é uma fé genuína, é uma fé verdadeira, ou se nós somos crentes de meia estação. Quando está tudo dando certo, nós somos crentes, mas quando surgem as dificuldades, então nós abandonamos a nossa fé. Então Pedro diz assim: ora, se é com dificuldade que o justo é salvo, imagina o que vai acontecer com o ímpio, não é? Porque nesse mundo sempre teremos provações. Como eu disse para vocês, depois no capítulo 5, o apóstolo Pedro vai voltar a este assunto. Então eu gostaria de, nesta noite, meus irmãos, meditar com vocês a respeito do reverso desta questão do sofrimento por causa do Senhor Jesus. Veja, no versículo 16, Pedro diz assim: se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Agora, um versículo antes, o apóstolo Pedro nos diz por que nós não podemos sofrer. Se de um lado nós podemos sofrer pelo fato de sermos cristãos, e ele diz assim: não se envergonhe disso. No versículo 15 ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O que o apóstolo Pedro está dizendo para nós não é no sentido de que, olha, se você for um assassino, não sofra por causa disso. Não, o que ele está dizendo é: ninguém sofra. Existe um motivo certo para você sofrer, e existem motivos errados para você sofrer. Isto é, se você sofrer porque você está fazendo o que é certo, glorifique a Deus por causa disso. Mas não sofra por fazer alguma coisa errada. Não sofra por maus motivos. Não sofra, ele diz aqui, entre outras coisas, ninguém sofra por ser um malfeitor. É claro, meus irmãos, que Pedro, quando está dizendo isto, ele não está pensando que as pessoas para quem ele escreve primeiramente eram pessoas que tinham, digamos assim, inclinação para fazer aquilo que é errado. Pedro, a gente vê desde o capítulo 1 ele se dirigindo a pessoas que ele sabe foram regeneradas pelo Espírito Santo, pessoas que foram transformadas em nova criação, pessoas que a cada dia estão crescendo em santidade diante de Deus, e que esta evidência de que são regeneradas é que faz delas pessoas que podem ter a certeza da sua salvação. Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, existem razões certas e existem razões erradas. Não sofra por nada de errado que você estiver fazendo. Não sofra as consequências daquilo que é errado, que você porventura estaria fazendo. Deu para entender, não é? Bem, o que eu gostaria, meus irmãos, de fazer nesta noite, então, é meditar justamente a respeito disto. Se existe uma razão pela qual o crente não deve se envergonhar, é a razão dele ser crente. Mas existem coisas que seriam vergonhosas para um cristão e que, portanto, não podem fazer parte da maneira de viver, não podem fazer parte do caráter de nenhuma pessoa que se diz crente. E aí, então, em torno dessa palavra malfeitor, isto é, aquele que pratica o mal, o apóstolo Pedro usa 3 expressões que dizem para nós: olha, crente não é desse jeito. Versículo 15, a primeira coisa que ele fala: não sofra nenhum de vocês como assassino. Isto é uma coisa que seria vergonhosa para um crente, o ser um assassino. Agora, o que é ser assassino? Assassino é alguém que maldosamente atenta contra a vida de outra pessoa. Assassinato é diferente de matar, e a gente vai estudar isso brevemente na nossa escola dominical, mas é diferente de matar no sentido de que assassinato é quando alguém tira a vida de alguém por uma causa injusta, por um motivo de vingança, por um motivo de rancor no coração, ou para fazer alguma coisa má. Por exemplo, se um cristão ele é obrigado a ir para a guerra, e na guerra ele precisa tirar a vida de alguém, de acordo com a Bíblia, isso não é
assassinato. O que é assassinato? É quando a maldade no coração de alguém, quando alguém atenta maldosamente contra a vida de outra pessoa. Mas como eu disse para vocês, embora seja uma discussão muito interessante, que a gente precisa fazer, faremos isso brevemente na nossa escola dominical. Assassinato é quando por egoísmo, ou quando por vingança, ou quando por ganância, alguém tira a vida de outro. Por exemplo, assassinato é quando uma pessoa tenta assaltar outra e esse assalto acaba sendo transformado num latrocínio. Ou quando uma pessoa aborta uma criança porque não deseja aquela criança. O nome disso também, de acordo com a Bíblia, é assassinato. Ou algum crime passional. Essas coisas todas são malignas e é isso que a Bíblia chama de assassinato. Agora, o Espírito Santo, ao falar a respeito dessas coisas, meus irmãos, ele dá um passo adiante. E ele explica para nós que assassinar não significa apenas você literalmente tirar a vida física de outra pessoa. Eu gostaria de ler com os irmãos 3 referências do Antigo Testamento, antes de nós comentarmos. A primeira delas está na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. Para aqueles que tiverem alguma dificuldade, vai ser projetado aqui na nossa tela também, não é? 1 João capítulo 3, versículos 14 e 15, o apóstolo João está mostrando, ou está falando a respeito de uma das evidências de que uma pessoa, de fato, é uma pessoa que nasceu do Espírito Santo. Ele diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então eu peço que o irmão, por favor, grave isso aí no seu coração, na sua mente, não é? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. E aquele que é assassino não tem a vida de Deus permanente dentro dele. O próximo texto que eu quero ler com vocês está em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 22. 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então veja, nesse texto o Senhor Jesus diz que a pena que alguém vai sofrer se tirar a vida de alguém é a mesma que vai sofrer aquele que chama o seu irmão de tolo. Ou aqui, para usar uma tradução mais moderna, cabeça oca, cabeça vazia. Ou se disser para seu irmão: você não presta para nada. Agora, antes da gente concluir, vamos para mais um texto. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Tiago capítulo 3, versículos 5 e 6. Está escrito assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Você percebeu como essas 3 referências, elas se complementam. No primeiro texto, o apóstolo João fala a respeito de uma atitude de coração. Não é necessariamente um comportamento externo, mas é uma atitude de coração que, aos olhos de Deus, faz alguém um assassino. E qual é essa atitude? O ódio, a ira contra o seu irmão, o desejo de que o seu irmão morra. Já ouviu uma expressão mais ou menos assim: tomara que ele morra? Ou oh meu Deus, como eu gostaria que essa pessoa sumisse da minha frente.
É por aí. É quando no coração, você ou eu, quando alguém começa a nutrir no seu coração o desejo pela destruição de outra pessoa, pelo mal de outra pessoa. Então João diz assim, olha, se isso é uma coisa que você cultiva no seu coração, é sinal que você precisa se converter ainda. É sinal que você precisa ser regenerado ainda. É sinal de que você não tem a vida eterna permanente em si mesmo. Porque o que Jesus veio para dar, meus irmãos? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus deseja nos dar vida, e aquele que está de acordo com o Espírito de Cristo, é isso que ele deseja para o seu próximo também. Agora, Jesus, ele acrescenta algo mais. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irar contra o seu irmão, qualquer que insultar ao seu irmão, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, já está sujeito aos mesmos castigos. E por que Jesus diz isso? Porque, meus irmãos, mais uma vez, assassinar não significa muitas vezes pegar uma arma de fogo e tirar a vida física de uma pessoa. Através do falar, vidas podem ser destruídas. Não é isso que Tiago afirma? Que a língua, aquele pequeno órgãozinho, pode colocar em fogo toda a existência de uma pessoa, pode colocar em perigo toda a carreira de uma pessoa. Já ouviu falar de assassinato de reputações, por exemplo? Há daqueles que são assassinos de reputação. Há daqueles que são destruidores da posição do seu próximo. Há daqueles que destroem famílias do seu próximo. Há daqueles que destroem a vida profissional. Tudo isso são formas de assassinato. Então, é bobagem a gente dizer assim, não, mas eu, como diria lá o fariseu da parábola de Jesus, Senhor, eu não sou como os demais. Ora, talvez você não esteja na penitenciária, mas se você é uma pessoa que deseja a destruição de outras, então isso não é compatível com a vida de um crente. É algo a respeito do qual, se alguém comete no seu coração, precisa se envergonhar, precisa se arrepender e se voltar para o Senhor Jesus. Vale dizer que todas essas atitudes aqui são completamente opostas àquilo que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, do Deus que se fez carne e habitou entre nós, quando viveu aqui, ele nunca demonstrou esse tipo de atitude em seu coração. Porque, como disse em certo lugar, ele não veio para destruir a alma de ninguém, mas veio para salvar a vida dos pecadores. A segunda coisa que o apóstolo Pedro diz, ele diz assim, não sofra nenhum de vocês como ladrão. A palavra ladrão é uma palavra interessante, ou melhor, é uma palavra que a gente conhece um pouco melhor por causa da palavra cleptomaníaco. O que é um cleptomaníaco? Que a gente costuma falar. Oi, dona Valdeli. Ela fez assim, né? A palavra kleptos significa isso, aquele que tira de outra pessoa, aquele que se apropria de outra pessoa. Então tem o cleptomaníaco, é aquela pessoa que tem a mania de roubar as outras pessoas, não é? Assim, o roubo, por definição, é a prática deliberada de subtrair para si aquilo que pertence a outra pessoa. E aí eu fui dar uma olhadinha no dicionário, né? E, aliás, lá no site Jus Brasil, para uma boa definição do que é roubo, e aí está escrito assim, existem várias formas de roubo. Existe o furto simples, quando uma pessoa subtrai alguma coisa sem que haja obstáculo. Aí o exemplo que eles colocam lá no Jus Brasil, não é? Por exemplo, se alguém pega um celular que está em cima da mesa, não houve obstáculo nenhum, ele vai lá, pega o celular, enfia no bolso e sai. Né? Então isso é o chamado roubo simples ou furto simples. Existe também o furto qualificado, que é quando uma pessoa, para roubar alguma coisa, precisa vencer um obstáculo. Então o exemplo, mais uma vez, lá no Jus Brasil, é quando, por exemplo, alguém rouba uma bicicleta, mas para isso ele precisa quebrar um cadeado. Então é o furto qualificado. E existe também
aqui qual é a outra palavra? É o roubo ou furto qualificado, que é quando o furto é acompanhado de violência. Então, por exemplo, quando uma pessoa, para roubar algo, ela usa uma arma ou ela age de violência contra a vida de outra pessoa, né? É o que a gente costuma chamar de assalto. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Diante de Deus, qual é a diferença entre ladrões aqui? Tudo é ladrão. Do mesmo jeito, não é? Roubar ou ser ladrão é quando você pega, você não, porque eu sei que os irmãos não fazem isso, mas é quando alguém pega algo que pertence a outro, pega para si, toma para si, né? Ele diz assim, mas eu queria tanto aquilo, e vai lá e pega para si, ou então, mas eu não tenho, eu quero, e vai lá e pega. O nome disso é roubo. Então, o apóstolo Pedro disse, irmãos, nenhum de vós sejam um ladrão, nenhum de vós seja uma pessoa que apropria para si aquilo que pertence a outro. Porque Jesus, quando ele fala a respeito desse assunto, ele coloca as duas coisas em, digamos assim, pé de igualdade, quando ele diz assim, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outras palavras, meus irmãos, roubar aquilo que pertence a outro é coisa de quem? De Satanás. É uma coisa que não deve nunca qualificar a vida de um cristão. E aí, mais uma vez, se nós formos olhar para a palavra de Deus, roubar é muito mais do que simplesmente tomar os bens materiais de outra pessoa. Você pode. O roubo é possível, por exemplo, quando o homem diz assim, vamos ler Malaquias capítulo 3, versículo 8. Esse texto aqui eu penso que todo mundo já sabe de cor, não é? Não é não? Sabe, Kelvin? Sabe não? E Deus diz assim através do profeta Malaquias, roubará o homem a Deus? A pergunta que eu faço é, irmãos, o que pertence a Deus? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tem alguma coisa que não pertence ao Senhor? Tudo pertence a Deus. É possível o homem roubar a Deus? É o que o profeta está perguntando. Todavia, vós me roubais, diz o Senhor. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então veja, aqui o profeta Malaquias, ele está falando de pessoas que não levavam Deus devidamente a sério e por causa disso se apropriavam de coisas que não pertenciam a si mesmas, mas pertenciam ao Senhor. Agora, quando nós falamos a respeito de dízimos e ofertas, meus irmãos, a gente precisa levar em consideração que aqui Deus está falando de um problema espiritual de Israel, mas que pode abranger a vida de qualquer pessoa. O que eu quero dizer? Há daqueles que roubam, ou melhor, que tentam roubar a glória de Deus. Isto é, a glória que deveria ser dada a Deus, o louvor que deveria ser dado a Deus, as pessoas querem para si mesmas. Há daqueles que querem roubar a igreja de Deus. É como se a igreja devesse pertencer a homens e não a Deus. O que não pertence a Deus? Meus irmãos, tudo pertence a Deus. Agora, quando alguém resolve se colocar no lugar de Deus, ele está querendo usurpar um trono que não é dele, mas que pertence ao Senhor. Não é só nos dízimos e ofertas que uma pessoa pode, porventura, roubar a Deus. É em tudo aquilo que deveria ser de Deus e a pessoa não dá para ele. Por exemplo, o domingo pertence a quem? O domingo é dia de quem? Ora, pastor, mas eu sou um dizimista consagrado, eu sou um dizimista fiel. Sim, mas se você rouba o tempo que pertence a Deus, então grande coisa você dar o dízimo. É claro que dar o dízimo é uma coisa que a gente acabou de ler. Deus deseja de nós. Deus nos ordena. Mas o que eu quero dizer é que a vida cristã não consiste apenas nisso. A vida cristã consiste em você servir a Deus de todo o teu ser, de todo o teu coração. Do contrário, você está roubando, está tirando de Deus algo que não deveria tirar. O que mais que é roubar, de acordo com a Bíblia Sagrada? É quando você priva
o trabalhador dos direitos dele. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Aqui no capítulo 3 de Malaquias, versículo de número 5, está escrito assim: chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero atentar só para um detalhe aqui, no meio de todas essas coisas horríveis que Deus diz aqui que ele condena, e que ele iria julgar o povo de Israel, ele diz assim: e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O que é jornaleiro? É o diarista, como a gente chama hoje em dia. Por que uma pessoa trabalha como diarista? Porque naquela época o salário não era mensal como hoje, era diário. Por que uma pessoa trabalha ali diariamente? Qual é o propósito dela? Ela precisa se manter, ela precisa se sustentar. Chega no final do dia, diz lá a lei de Moisés, ele precisa do salário dele, ele trabalhou por isso. Ora, se você defrauda o salário dele, se você engana ele, se você deixa de pagar o que é devido, o nome disso, o que é? É roubo também, é pecado também. Veja, meus irmãos, nós vivemos numa sociedade, e aqui é claro que eu não quero entrar em nenhum sistema de política ou sistema de ideologia financeira, não é disso que eu estou tratando, nós precisamos agir com justiça no nosso dia a dia e dar a cada um aquilo que lhe é devido. Uma outra maneira, meus irmãos, que a palavra de Deus diz que pode acontecer o roubo, e eu não vou me estender muito mais não, porque senão a gente não sai daqui hoje, mas certa vez perguntaram para Jesus: Senhor, a lei diz que nós devemos fazer isso e aquilo, agora explica uma coisa para nós, como povo de Deus, será que nós somos obrigados a pagar impostos? O Senhor Jesus então diz assim: tragam aqui uma moeda. Apresentam uma moeda para ele. Ele olha para a moeda, coloca diante das pessoas e pergunta: de quem é a esfinge que está na moeda? E vocês se lembram da história? As pessoas respondem: é de César. E Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a nossa tentação é não dar a César o que é de César. Mas a Bíblia diz: a quem imposto, imposto. A quem tributo, tributo. A quem salário, salário. Não devais, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor uns para com os outros. Então, resumindo esse ponto, Pedro diz: irmãos, nenhum de vós seja um ladrão. Nenhum de vós seja uma pessoa que se apropria daquilo que pertence a outro. E a última coisa que o apóstolo Pedro cita aqui, que eu quero meditar com os irmãos, está nessa palavra que até falar ela em português é meio feio. Veja o que o apóstolo Pedro diz aqui no versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Em português, quando a gente vai falar de uma pessoa que se intromete nas coisas de outro, como é que a gente chama? Intrometido, né? E é por isso que eu digo que é uma palavra feia por si mesma, né? É alguém que se mete naquilo que não deveria se meter. Literalmente, esse é o sentido da palavra aqui. Quando eu estava meditando nisso durante a semana, eu me lembrei que uns bons anos atrás, alguém me procurou para dizer: pastor, eu estou muito nervoso com fulano de tal. Porque assim, ele se intromete em tudo que é meu. Em tudo ele tem que dar palpite, em tudo ele faz melhor do que eu e tal. E assim, essa semana eu comprei um carro. E eu estava tão contente com o meu carro, até que o fulano de tal viu que eu comprei um carro. E começou a botar defeito no carro. Ah, se eu fosse, eu nunca compraria um carro dessa marca, eu nunca compraria um carro dessa cor, eu nunca faria isso, nunca faria aquilo. Eu olhei para aquele irmão e eu disse assim: você está contente com o carro? Ele falou: estou. Você gosta da cor do carro? Gosto. E desse modelo você gosta? Gosta. Deus te deu dinheiro para comprar? Deu.
Então, meu irmão, curte o teu carro. O outro não tem nada a ver com isso. Mas você já viu pessoas assim? Pessoas que em tudo elas têm que dar palpite na vida. E o que acontece quando você tem um palpiteiro na sua vida? Quando aquele irmão estava me contando, eu sabia do que ele estava falando. Eu era vítima daquele palpiteiro também. Porque tudo quanto é coisa, aquela pessoa tinha que dar a opinião dela, né? Irmãos, como é que diz o ditado? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, não é? Nós precisamos entender que cuidar da vida dos outros é algo que o próprio Deus vai fazer. Então, por exemplo, né, enquanto eu meditava essa semana, eu fiquei pensando, por exemplo, eu tenho a minha filha que é casada, a Rutinha, eu tenho meu genro, e assim, minha filha vai continuar sempre sendo minha filha, mas agora ela é esposa de quem? Do Samuel. E quem é que é o chefe da família lá? Então, se eu chego na casa do Samuel, o chefe da família lá é ele. A maneira como ele educa o filho deles, é ele que vai. Não é eu, o vô, que vou dizer como é que o meu genro vai dirigir a família dele. E se eu chego na família do meu genro, por exemplo, nem na geladeira eu vou mexer sem autorização dele. Por quê? Porque não é a minha casa, é a casa dele, é a família dele. E se eu não respeitar isso, então eu não estou agindo como crente. Porque o crente não é uma pessoa intrometida na vida dos outros. É claro, meus irmãos, que eu estou dizendo que se alguém me pedir conselho, eu posso dar. Se alguém me pedir orientação, eu posso falar. Mas, como é que diz aquele ditado antigo? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Porque se eu me meter em coisas para as quais eu não sou chamado, então vai se cumprir em mim aquela palavra lá de Provérbios capítulo 26, versículo de número 17. Vamos ver ali? Provérbios 26, 17. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Já experimentou fazer isso? Um cachorro vai passando, aí você vai lá e pega o cachorro pela orelha. Quem aqui já fez isso? Nenhum de vocês, é claro. Porque se fizer isso, o que vai acontecer? O cão vai te morder, você vai se dar mal, não é? É uma questão de sabedoria. No mínimo, sabedoria, no mínimo discernimento. Não me envolver com as coisas para as quais Deus não me chamou, Deus não me ordenou e ninguém me ordenou também. Então, o apóstolo Pedro diz, irmãos, se vocês tiverem que sofrer, não seja por fazer alguma coisa errada. Isto é, não façam coisas erradas, mas se sofrerem, sofram como crentes. E crentes não são caracterizados por odiar ou matar, não são caracterizados por pegar para si aquilo que pertence a outro, não são caracterizados por estarem interferindo na vida alheia. Ao contrário, são pessoas que dão um bom testemunho diante do mundo. Existe um hino que diz assim: neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Então Pedro diz, olha, se você, como crente, estiver passando por dissabores, não ache isso estranho. Saiba de uma coisa, no mundo inteiro, os crentes estão passando dissabores, estão passando dificuldades. Entenda como normal na vida do crente. Glorifique a Deus por uma vida de bom testemunho. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, diz o apóstolo Pedro, não sofram, porém, por alguma coisa errada que vocês fizerem. Que vocês não colham frutos por estarem agindo de modo como não devem. E como é que não age um crente? Ele não é assassino, ele não é ladrão, ele não é malfeitor, ele não é intrometido. Ao contrário, é uma pessoa que busca tão somente viver para a glória de Deus. Implicações, meus irmãos. Primeiro, à luz da palavra de Deus,
Há algum pecado que você precisa confessar? Isto é, alguma coisa que você tem nutrido no seu coração que não é do agrado do Senhor? Alguma coisa vergonhosa, indigna do nome de cristão? Alguma forma de assassinato, de ódio, de ressentimento, de inveja, de maledicência? Alguma forma de roubo você precisa confessar? Você tem se apropriado daquilo que não pertence a você legitimamente? Alguma intromissão na vida alheia? Se houver, o que diz a palavra do Senhor? Arrependa-se, converta-se do seu mau caminho, converta-se ao Senhor.